uma primeira iniciativa tem que expulsar esse embaixador israelense do Brasil. Esse cara ele conspirou abertamente, né? Esse não é embaixador, isso não tem nada a ver com diplomacia. Esse cara é um provocador que está dando palanque para bolsonaristas, para milícias bolsonaristas, está dando palanque para o Bolsonaro, um pária no mundo, está dando palanque para o Bolsonaro, né? E ainda vem, ele é cínico, né? Porque diante da repercussão negativa, ele fala, não, mas o Bolsonaro não tinha sido convidado. E aquela plaquinha com o nome do Bolsonaro foi produzida na hora, né? Então é um sujeito cínico, é um provocador mesmo, é um cara da guerra, é um cara... É um típico porta-voz do carniceiro Netanyahu, né? Então, eu acho que uma primeira atitude do governo brasileiro, agora que os brasileiros... Então, a argumentação que se tinha, né, para não ter endurecido, apesar que tomou algumas posições muito positivas na ONU, né, nas próprias falas do presidente Lula contra o genocídio e tal, mas de não endurecer mais a relação, era a repatriação, era a negociação da repatriação. Pronto, está resolvido esse problema. Mas você viu que aqui pode ter mais 54 brasileiros lá. Sim, já tem outra lista, É nova, é recente. Mas eu acho que, então, teriam três atitudes, no meu entender, para o governo pensar, né? Aqui, jogando para reflexão. Uma é essa, é expulsar esse provocador. Isso é um provocador. O que ele fez na semana passada é uma afronta, é um desrespeito, fere qualquer norma da diplomacia mundial. Então, bota para fora esse cara. Vai cantar de galo em outro canto. Não é isso? Segundo, você tem vários acordos de cooperação com Israel, muitos, inclusive, firmados por Bolsonaro. Você tem acordos, inclusive, com o Mossad, com esse serviço terrorista de inteligência de Israel. Tem acordos. Eu acho que tem que repensar todos esses acordos. Semana passada, 40 entidades da sociedade civil apresentaram um documento propondo romper 3 acordos de cooperação. Um deles, inclusive, vinculado à questão de segurança pública, né? Feitos por Bolsonaro, na época de Bolsonaro, mas que estão sendo avaliados agora no Congresso, vão para o Senado. Eu acho que tinha que rifar esses acordos. Fecha esses acordos, né? Rompe esses acordos. Inclusive esse com a Mossad. O superintendente da Polícia Federal disse ontem que houve uma quebra de confiança. Então, fecha os acordos. Sim. Agora, eu acho que o terceiro... Terceiro, pode falar. O terceiro, esse sim, é um outro patamar. É romper relações diplomáticas com Israel. Romper. Eu acho que, inclusive, isso não é uma coisa do outro mundo. Você vê, vários países, até da América do Sul, estão fazendo isso. Sim. Não é isso? Bolívia já fez e Colômbia e Chile deram o primeiro passo para fazer, né? Que foi retirar o seu embaixador em Israel. Então, eu acho que o Brasil, repatriado esses brasileiros, né, o Brasil devia endurecer o discurso com Israel. Israel só entende dessa forma. Israel não aceita, né, resolução, não obedece ninguém, não respeita ninguém e tem que saber falar essa língua, né? Pelo menos até onde a gente entende aqui. Eu quero ainda desdobrar essa questão contigo, Altamiro, meu querido Altamiro Borges, aqui no nosso 11 News. A Valquíria está aqui no mesmo pique que eu. Altamiro grande e maravilhoso, cheio de beijo aqui e tal, Altamiro. Flores, 100%. E a Terezinha Braga está informando a gente. Olha, Kiko está informando que ela e todos que estavam, que foram presos lá no Cairo, né, já foram soltos. A Sara Vivacqua, né? Solidariedade aos correspondentes que arriscam suas vidas para informar a verdade dos fatos. Olha, a gente teve a notícia, aliás, todo dia, toda hora, a todo momento, vem novas atualizações sobre o conflito em Gaza. E, por exemplo, 40 jornalistas foram assassinados. Isso aí está no Twitter do Reginaldo Nasser. 40 jornalistas assassinados. Como é que a imprensa brasileira também não se manifesta com relação a isso? E, no caso das crianças, todos nós sabemos. É o conflito que mais matou criança na história da humanidade. Mas todas as comparações que fizeram aqui é uma discrepância assim, absolutamente brutal. Miro, eu fiz um debate com... Olha só quem que eu juntei. O Arbex e o Breno Altman. É mole. Eles que...
cresceram na divergência trotskista e stalinista, né? E estavam juntos lá, e foi muito bom. E o Breno, que está assim, tá tendo uma posição excepcional nesses últimos tempos, sendo perseguido, inclusive, ele disse assim: o Brasil não vai ser mediador. O Brasil não tem essa capacidade, essa característica. Quem vai mediar, quem vai sentar na mesa no final das contas ali para alguma resolução, vai ser Estados Unidos e Rússia. Ele falou assim com muita, digamos, com muito ceticismo com relação ao Brasil, mas disse o seguinte: o Brasil é muito respeitado, e se o Brasil emitir um novo tom nessa história, ele pode ter um papel muito forte, mas como um país que pressiona, não como um país que medeia, para dizer o mínimo, né? Por isso ele é a favor de cortar relações. O que você acha dessa leitura do Breno Altman? Eu acho, é evidente que China, Rússia tem um peso maior por questões econômicas, por questões militares. No caso da China, por questões econômicas, pelo peso econômico da China, e no caso da Rússia, por questões militares. Agora, eu acho que o Brasil tem muito peso no cenário internacional, né? O Brasil não é qualquer país, é isso, é um país de dimensões continentais, com uma economia pujante, né? É um país que você tem fronteira com outros 10 países, não tem guerra, é um país de uma língua única, é um país que tem peso no cenário internacional, né? Eu acho que, inclusive, Itamaraty, historicamente, sempre teve um papel, e acho que no primeiro, segundo governo Lula, nos governos Dilma também, né, essa diplomacia, o Itamaraty adquiriu ainda maior peso no mundo, maior interferência no mundo. Eu acho que o Brasil tem capacidade de interferir, sim, né? Lógico que não é a mesma coisa de China e Rússia ou Estados Unidos, não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a voz do Brasil é forte. Você vê, nesse curto espaço de tempo de 8 meses, vê a projeção que o presidente Lula adquiriu no cenário internacional. Depois do Brasil ter ido para o fundo do poço, nas trevas do Bolsonaro, né, nas trevas bolsonarianas, né, o país virou motivo de chacota, virou pária, né? Ninguém dava não dava a mínima para o capetão, né? Em 10 meses, o governo brasileiro ele se coloca como interlocutor do mundo, né? Coloca com uma voz forte, né? Tem o papel dos BRICS, né? Onde o Brasil tem o seu protagonismo também, tem o papel do G20, né? Então, eu acho que a voz do Brasil, eu acho que o Brasil precisa endurecer a voz, tanto nos fóruns da ONU, mas sabendo das limitações dos fóruns da ONU, como ele precisa endurecer, inclusive como exemplo. Se o Brasil adotar uma postura como essa de rompimento de relações diplomáticas, né, serve de exemplo para outras nações no mundo inteiro. Serve de exemplo para outras nações, né? Então, eu acho que eu não retiro o peso do Brasil nessas conversações internacionais. E não retiro o peso de uma figura como o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o Lula tem uma grande interferência no mundo, né? Você vê, ele é respeitado em vários fóruns. A voz dele pesa. O que eu senti na fala do Breno é que é como se a mediação fosse algo até menor, sabe? Assim, o Brasil está num patamar, acho que mais elevado, quer dizer, pode pressionar, tem credibilidade, porque o Biden não tem credibilidade nenhuma, né? É zero, né? Agora o Lula tem, as pessoas escutam o Lula, e aí que os Estados Unidos e a Rússia vão lá fazer a mediação, o trabalho braçal de sentar na mesa e tudo mais. Eu entendi um pouco assim, mas perfeitamente também absorvo aqui a sua leitura, que me parece também muito consistente, enfim, calcada na realidade que eu compartilho. Quer dizer, a força do presidente, a credibilidade que o Lula tem no cenário internacional é muito decisiva, né? Até eu mesmo estava defendendo, o Brasil precisa assumir essa responsabilidade, né? Não ter, porque parece que ainda tem um complexo de vira-lata, né? Quer dizer, assumir a responsabilidade de não compactuar com esse genocídio, né? Basicamente, né, Altamiro? Deixa eu te perguntar, você deu uma espia, você quer comentar? Só um parênteses. Por favor. Se o Brasil chegar amanhã e falar o seguinte, dar um chute no traseiro desse embaixador provocador, a repercussão no mundo vai ser razoável. Vai ser, né? Vai. Se der um chute na bunda desse provocador,
desse embaixadorzinho Rastaquera, né? A repercussão, porque isso acaba servindo de referência também no mundo. Né? Isso acaba servindo de referência no mundo. Né? Então, eu acho que o Brasil tem um peso grande, né? Pela dimensão do país. Tudo bem, o Brasil ele não é. O Emir Sader é que dizia que você mede o império pela palavra, pelo dinheiro e pela arma. Né? Então, é pela disputa de hegemonia, né? Pelo dinheiro, pelo peso do dólar, não é isso? E pela arma, pela indústria militar. Né? O Brasil não tem o peso não é um império, não tem o peso da arma, do dinheiro e da palavra no mundo, mas o Brasil tem peso mundial. E a figura do Lula, eu acho que tem peso mundial. Né? Então, uma atitude como essa, bota para fora esse embaixador, você vai ver que isso vai Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque eu acho que tudo vai mudar, né? Assim, pelo menos as pessoas estão esperando isso. Na medida em que o avião pousar em Brasília, o Lula receber os repatriados, e acho que no dia seguinte, né, amanhã, a gente talvez tenha alguma novidade no sentido do trabalho desse embaixador. E também queria falar depois com você sobre essa operação da Polícia Federal que tem pego aí, supostamente, brasileiros recrutados pelo Hezbollah. Uma coisa meio rocambolesca, mas, assim, todo respeito à Polícia Federal, que pode ter caído numa armadilha. Quer dizer, essa coisa de... Os especialistas no Hezbollah dizem que não é uma facção que recruta, vai recrutar brasileiros, até porque Irã e Líbano têm excelentes relações com o Brasil. Quer dizer, é uma coisa meio... Parece bandeira falsa, né, Miro? É bom desconfiar. Tem que investigar. Eu acho que a Polícia Federal, na parte da investigação, ela está correta. Se existe alguma suspeita de transportar para o Brasil algum tipo de atentado, né, você tem que investigar. Esse é o papel da Polícia Federal. Agora, não pode cair nas fake news, não pode cair... A impressão que eu tenho é que Israel está meio que perdendo a chamada batalha de narrativas no mundo. Israel está perdendo. Né? Essas manifestações gigantescas na Europa, né? No mundo árabe, na Ásia, essas manifestações gigantescas, essa atitude de vários governos protestando. Né? Israel perdeu a tal batalha de narrativas, a disputa de hegemonia, perdeu. Né? Ele começou, quando ele foi atacado pelo Hamas, ele passou como vítima, aí ficou forte. Na sequência, quando se viu que o Estado terrorista de Israel estava utilizando aquele episódio para promover genocídio, para promover limpeza étnica, para uma política sionista. O sionismo é isso. O sionismo é racismo mais colonialismo. É isso o sionismo. Né? Quando se viu, Israel começou a perder a batalha tal batalha de narrativas no mundo. Né? E só vê essas manifestações gigantescas. Diante desse cenário, Israel tem que inventar fatos. Então é sempre bom ficar esperto nessas coisas que Israel vai falando. Vai falando, não, túneis em hospitais. Quem atacou o hospital foi uma bomba desviada. É sempre ficar esperto com essas coisas que Israel vai falando. Túneis de hospitais mesmo, agora foi comprovado que é mentira pura. Né? É fake news brava. Né? Israel já está até diminuindo o número de mortos no episódio do 7 de outubro. Né? Já aquela história das 40 crianças degoladas já saiu, porque aquilo era invenção. O próprio governo reconheceu que era mentira, né? Pois é. Então é bom ficar esperto com esses factoides que Israel vai criando para poder fazer a batalha de narrativas na sociedade. Eu acho que no caso da Polícia Federal, volto a dizer, se tem informações de risco de algum tipo de atentado no Brasil, o Brasil não pode transportar isso para cá, para dentro, nunca teve. Então, investigue-se. Está ótimo. Agora, não pode ficar o sabor da Mossad. Não pode ficar o sabor do serviço, que não é serviço de inteligência. Mossad não é serviço de inteligência. Mossad é serviço terrorista, assassino. Assassino. Né? Tem várias histórias de assassinatos patrocinados pela Mossad. Não é serviço de inteligência. Quando fala serviço de inteligência, parece que é um pessoalzinho que fica num gabinete. Não, é a ação terrorista de Israel. Né? É o braço armado de Israel no mundo. Né?
Então, não pode ficar o sabor da Mossad. Nesse sentido, eu gostei ontem da entrevista do superintendente da Polícia Federal. Ele disse, não, rompeu confiança. A Mossad rompeu confiança ao dizer que o Netanyahu dizer que a Mossad tinha ajudado. Isso não estava, né? Isso não estava acertado. Né? Então, a Mossad aparecer como autora da denúncia de que terroristas do Hezbollah estariam no Brasil, aí o próprio superintendente da Polícia Federal diz, rompeu relação de confiança, nós vamos revisar os acordos que foram feitos na época do governo Bolsonaro com a Mossad, com o Serviço de Inteligência de Israel. Vamos revisar, vamos rever tudo, porque não tem mais confiança. Não tem mais confiança. Né? Eu acho que é correto. Não pode se submeter, e é isso, na guerra, dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. Você vai espalhando mentira, né? Vai espalhando mentira, né? E como Israel estava perdendo a batalha de narrativa, ele vai ter que inventar um bocado de mentira para tentar, né, superar essa fase. Eu acho que o Israel está sem saída, né? Não tem como consertar o que foi feito. A gente vê as manifestações no mundo todo, gigantescas, em Londres, na Itália, né? Nos campos de futebol da Itália, que também as federações querem proibir, mas a torcida ergueu a bandeira da Palestina, em todo o mundo árabe, evidentemente, e nos Estados Unidos. Quer dizer, a pergunta que eu tenho feito é o seguinte, o Altamiro, as pessoas muito prepotentemente, né, falam assim, o que Israel vai fazer com Gaza depois que isso aspas, terminar, né? A pergunta que eu começo a fazer é o seguinte, o que o mundo vai fazer com Israel depois que isso terminar? Porque eu acho que é a responsabilidade não só da ONU, dos fóruns internacionais, mas quer dizer, depois de assistir um processo assassino de crianças nesse nível, né, com veiculações de mentiras para tudo que é lado, inclusive o próprio jornal israelense, o Haaretz, investiga e denuncia esse tipo de coisa. Quer dizer, o que a gente vai fazer com Israel? O que a gente vai fazer? O que você acha que a gente... vai ter de ser julgado, né? Não, são crimes de guerra que estão sendo cometidos. Crimes de guerra. É isso. Israel está transformando Gaza, não sei quem foi, se foi um diplomata que usou essa expressão, Israel está transformando Gaza num cemitério de crianças. É um cemitério de crianças. São mais de 4.000 crianças que você tem notificação, mas tem muito mais gente debaixo dos escombros. Crianças. Nenhuma dessas crianças estava armada, nenhuma dessas crianças pertence ao Hamas. Isso é limpeza étnica, isso é assassinato, isso é genocídio. Israel está cometendo atos de barbárie nunca vistos, atacar comboio de ambulâncias. Só mesmo um Jorge Pontual na Globo News para justificar um negócio desses. Né? Só mesmo uma figura escrota como o Jorge Pontual para justificar um negócio desse. Atacar comboio de ambulância. Atacar campos de refugiados. A semana passada atacaram um campo de refugiado que tem mais de 100.000 pessoas dentro do campo de refugiados, morando em barraca. Se ataca um campo de refugiados, atacar um hospital. Então, o que Israel está falando? Israel vai pagar o preço por isso. Vai pagar o preço por isso. Né? Esse Netanyahu, ele já ia para a cadeia antes dessa ação de genocídio. Né? Inclusive, ele está tentando usar a ação de genocídio, ele está usando os corpos, o sangue palestino, para tentar ver se sobrevive politicamente e consegue fugir da cadeia. Mas o Netanyahu, daqui a pouco, cai. E cai e pode ir para a cadeia mesmo. Exatamente. E precisa ser julgado internacionalmente. E pode cair antes desse conflito terminar, se é que dá para usar esses termos. Olha, acabei de receber aqui... Excelente. O Altamiro, não tinha visto ainda o artigo publicado na Folha de São Paulo do Breno Altman, né? Quem irá parar a mão assassina de Israel? Olha que interessante, deixa eu ler um trecho para vocês aqui, o artigo do Breno na Folha. Parabéns ao Breno por toda a sua atuação. Vou ler um trecho, né? Massacre sobre Gaza é uma nova etapa do expansionismo sionista,
com áreas de solução final, como prova a extrema e desproporcional violência israelita. Somente poderá ter paradeiro se a comoção mundial do governo futuras boicotes e sanções contra um Estado criminoso. Detalhe, Breno Altman é judeu e isso já está acontecendo, né, o Altamiro? Quer dizer, a mobilização mundial é muito forte, né? Eu não vejo saída, sinceramente, para Israel depois de tudo isso. E também está causando uma situação muito terrível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sofrendo também nesse sentido, porque as eleições ali, o Trump está voltando para ser presidente dos Estados Unidos. Comenta para a gente, faz uma leitura rápida para a gente sobre isso. Eu acho, quando o artigo do Breno é excelente, eu tinha lido. Eu acho, o título é ótimo, como parar a mão assassina de Israel. Sim. Título forte. Eu acho que esse clamor das ruas ele tem que se manter e crescer. Aqui mesmo no Brasil, tem 4 semanas que tem tido manifestações e elas estão vindo não crescendo. Elas têm que se manter e crescer. É fundamental ter rua, ter manifestações de rua. Então, isso que está ocorrendo na Europa é impressionante. São manifestações históricas, gigantescas, e toda semana cresce mais, cada vez mais popular, mais juventude indo para a rua, porque está vendo as cenas. A mídia sionista, a mídia imperial pode tentar esconder, né? Mas na internet as cenas estão lá, né? Estão lá para demonstrar essa chacina de crianças, né? Esses ataques covardes perpetrados pelo Estado terrorista de Israel. Então, só vai não crescendo essas manifestações. Eu acho que essa comoção internacional, como chama o Breno, ela é fundamental. É muita gente na rua para denunciar o Estado terrorista de Israel, para se solidarizar com o povo palestino, para pedir o imediato cessar-fogo, né? Para rediscutir as bases de um acordo na região. Então, isso eu acho que é fundamental. O outro movimento que é fundamental, me parece, é esse dos governos. Os governos também irem aumentando o tom. Eu acho que nós devíamos aqui seguir o exemplo da Bolívia, seguir o exemplo da Colômbia, seguir o exemplo do Chile, aumentar o tom. Né? Aumentar o tom, ao ponto de chegar no rompimento das relações diplomáticas com Israel. Então, eu acho que é isso que pode conter, né, conter essa mão assassina, né, de Israel. Vão ter também elementos militares. Por exemplo, se Israel continuar provocando no Líbano, continuar provocando o Hezbollah, você pode ter uma ampliação do conflito na região. Aí ninguém sabe para onde vai dar isso. Ninguém sabe para onde vai dar. É o que está ao mesmo tempo, né, que Israel me parece moralmente arrasado, né, diante do mundo, você tem a possibilidade disso escalar e mudar a história, né, desse processo que está em curso aqui. Olha, a gente está no finalzinho aqui do nosso 11 News, a Malu da Flon está dizendo aqui, pior que as mentiras pegam. Tem uma youtuber sionista, de nome Aline, que fala dos 40 bebês até hoje. Entre bolsonaristas ainda falam de terrorismo no Brasil. O Jorge Pontual fala desses 40 bebês até hoje também, ele não aprendeu. É impressionante. Obrigado, Malu. Esse é o problema, quer dizer, a guerra da comunicação que Israel sabe fazer bem também, vamos dizer a verdade, a extrema-direita mundial só sabe fazer isso. Altamiro, eu não quero liberar você sem antes você me dizer, você conseguiu assistir um pedacinho do debate entre o Milei e o Massa, ou você estava tomando o rum do Rovai nesse momento? O rum foi no sábado, mas hoje eu também estava tomando uma, mas eu estava em trânsito. Então, eu assisti só trechos, assisti parte só, e depois vi os comentários em algumas emissoras e tal, né? É isso. A eleição na Argentina, Conde, para mim, está em aberto. Está em aberto. Eu tenho conversado com alguns amigos que estão trabalhando lá. É uma incógnita. Por isso, porque há uma grande descrença no sistema político argentino, há uma grande descrença no governo, né, do Fernandes. A economia do país está emburacada, está totalmente travada pelo Fundo Monetário Internacional, né? Então, desemprego muito alto, inflação muito alta, miséria, né? Fome.
né? Há uma grande descrença. Então, você junta isso, crise das instituições, crise econômica, né? Isso dá brecha para a extrema-direita com um discurso mentiroso, né, crescer. Esse Milei é um provocador, ele mesmo diz, é o louco, né, anarcocapitalista. As propostas para ele podem levar a Argentina a uma convulsão social muito rapidamente, a uma destruição total, né? Se ele for levar à prática realmente, acabar com o Banco Central, acabar com a moeda, virar só dólar, acabar com todos os programas sociais, acabar com direitos trabalhistas, que é o que esse sujeito propõe no seu anarcocapitalismo, né? É um extremo do ultraneoliberalismo, né? Então, esse sujeito ganha força em função da situação da Argentina. A extrema-direita cresce nessas situações no mundo. Crise do capitalismo, crise das instituições, dificuldade de resposta do campo popular, né? Entre outros fatores, esses 3 fatores alavancam destruição do mundo do trabalho, entre outros fatores, esses fatores alavancam a extrema-direita no mundo. Você vê agora a situação da Espanha, a situação de Portugal, são situações muito complicadas que alavancam a extrema-direita. Então, é uma eleição muito difícil. Ontem, o Milei estava mais encolhido, até penteou o cabelo. Né? Né? Isso é orientação dos marqueteiros dele. Devem ter falado o seguinte: bicho, você está razoavelmente bem situado, evita cair em armadilha, evita... Ele, no primeiro bloco, a impressão que eu vi alguns trechos, aí ele perdeu. O segundo bloco foi um negócio xoxo, e o terceiro bloco foi um negócio meio protocolar, né? Por que eu quero ser presidente? Né? Meio protocolar. O segundo foi xoxo, mas no primeiro ele perdeu, ele se enrascou. Né? Porque é isso, o Massa foi para cima dele para ele explica as suas posições, né? Para destruir contra o Brasil, contra a China. Você tá contra a economia da Argentina, você quer destruir 2 milhões de... O que a gente precisa saber é do efeito disso no eleitorado argentino, né? Pois é. Porque não vai ter pode ter um efeito contrário, passar a prepotência do Massa, como eu senti algumas vezes. Agora, o Milei é de uma fragilidade realmente intelectual. Não, ele é um louco mesmo, ele é um maluco. É uma coisa impressionante. Então, vamos ver, não vai ter pesquisa, porque é proibido pesquisa na Argentina nesse período, na reta final das eleições, então você não tem, quer dizer, tem as pesquisas internas que acabam vazando, mas aí você tem que ver qual é a confiança nisso. Né? Já não tem confiança nem nas pesquisas públicas na Argentina, todas elas erraram, com exceção de uma no primeiro turno. Né? Então não tem pesquisa, então não dá para medir. A impressão que dá é que ele foi orientado a não partir nas maluquices dele, nas coisas meio de miliciano dele, de xingar todo mundo e tal. Ele acabou se queimando, elogiando a Margaret Thatcher. Quer dizer, o cara elogia, né? Aquela que foi algoz. Né? Pois é, que foi algoz que matou um monte de soldado argentino, não é isso? Nas Malvinas. Elogia. Quer dizer, o cara vai colecionando. Criticou o Papa Francisco, comunista. Critica faz tempo o Maradona como Maradroga. E agora elogia a Margaret Thatcher. Ele está numa... Mas vamos ver o que vai dar. Vamos acompanhar as eleições na Argentina. Aliás, estamos terminando aqui o 11 News. Continuem na nossa programação, na TVT, nas redes sociais também. O jornalismo segue fazendo sua cobertura. Altamiro Borges, muito obrigado. Eu sei a maratona que você enfrenta aí de entrevistas, porque todo mundo quer te ouvir, né? Quem mandou falar coisas consequentes, né? A gente precisa chamar você sempre. Então, te agradeço muito. Agradeço a todos que nos acompanharam e amanhã estaremos de volta. Valeu, Altamiro! Valeu! Parabéns aí pelo trabalho. Obrigadão pelo convite e até a próxima. Até. Valeu, gente!